Bendito seja o nome do Senhor. Eis-nos aqui novamente, porque a misericórdia do Senhor nos alcançou e estamos aqui para esse culto matutino, esse estudo da palavra. E eu louvo ao Senhor por cada vida que nesse momento já está sintonizada comigo, para estarmos juntas meditando na palavra de Deus, na certeza que é daí que vem a nossa prosperidade. Deus quer o seu povo próspero. E a prosperidade é além daquilo que você imagina. Ele diz que se nós meditarmos na palavra de dia e de noite, nós seremos como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Então está aqui o caminho da prosperidade. Meditação da palavra. Claro, na palavra você encontra respostas para tudo, então é claro que você vai prosperar. Ou você pensava que seria outro jeito? É na palavra. Você vai encontrar na palavra os meios, as estratégias para você prosperar. Por exemplo, se você honra pai e mãe, é uma grande prosperidade, porque honrar pai e mãe significa longevidade. E como Deus não dá nada pela metade, Ele vai dar longevidade e vai dar também uma vida de qualidade, uma vida em abundância. Então, é na palavra que nós encontramos as respostas, os ensinos, como devemos prosperar. E aí, nós vamos começar hoje vamos ter hoje o capítulo 50 de Gênesis. Vamos dar uma recapituladazinha só de leve do capítulo 49, para nós entendermos melhor os 50. Nós vimos que o Senhor estava usando Jacó para profetizar sobre os seus filhos. Os filhos das servas, nós vimos os filhos das servas, que foi Dan, Gade, Azer, Jacó profetizando sobre eles, que seriam as tribos de Israel, Naftali. E agora nós deixamos sem falar dos filhos de Raquel. Só quero dar um toquezinho para vocês verem também os filhos de Raquel. Jacó profetiza sobre eles nos versos 22 e 26. José ama mais de uma maneira tremenda os filhos da Raquel, né? Nós sabemos que é o filho da mulher amada. E aí teve seus privilégios. Jacó, sabendo que vem as amargas lembranças na vida dele, porque era amarga e doce ao mesmo tempo. Se ele tivesse andado pelos caminhos do Senhor, como agora no final, se no início ele tivesse na audiência, ele não teria essa tristeza de ter duas mulheres, e duas mulheres, ele foi enganado por isso, porque ele era um enganador. Então agora ele tem essa amarga lembrança e é doce ao mesmo tempo, porque essa mulher amada deixou dois filhos amados, que é o Benjamim e o José. E nós sabemos que José poderia ser o primogênito, se ele não tivesse casado com duas mulheres. Seria José o primogênito da mulher amada, a pessoa que ele queria realmente casar. Então ele, nesse momento, ele dá a recompensa, mesmo sabendo que o erro foi dele. O que ele desejava mesmo era ter uma só esposa, mas por conta dos enganos que ele praticou, ele também foi enganado. Mas agora ele dá a recompensa para José, que seria o primogênito se ele não tivesse cometido aqueles erros. Aí ele pega José, que iria ficar sem tribo, e ele vai e faz dos dois filhos de José, o Efraim e o Manassés, com tribos, que nessas tribos iria ser porção dobrada para José. Entenderam a estratégia? De qualquer maneira, José seria essa pessoa, seria o privilegiado da parte de Jacó, por ser o primogênito. Não pôde ser por causa dos erros de Jacó, mas agora no final ele faz dos dois filhos dele, o Efraim e o Manassés, para compensar tribos que seria porção dobrada para José. E aí depois nós vemos a morte de Jacó. A morte de Jacó reúne todo o povo, afinal de contas ele era o pai do governador do Egito. A potência daquela época. O Egito era famoso em prosperidade, em tudo. Não se esqueçam do Ismael.
Eu creio que vocês estão atentos para todas essas revelações. Lá, aquele Ismael, que Deus prometeu que ele seria poderoso, pois é esse agora que acolheu o Isaac, que recebeu o Isaac. E porque Deus faz tudo muito lindo, claro que eles não iam receber também, se não acontecesse o José vir na frente, através de toda aquela história que vocês sabem, e José agora se torna governador do lugar que foi originado pelo filhinho de Abraão com a escrava H. É muito lindo as revelações que Deus nos traz. Só basta a gente repassar, não fiquem somente nisso, não, repassem. Nós temos que meditar para ficarmos assim, ó, como um animal ruminante. Vai, vem, vai, desce, torna a remoer, torna a subir, porque é desse jeito que Deus marcou para nós estarmos com a sua palavra, remoendo, meditando o tempo todo, que nós vamos nos achegar mais a Ele. A ordem é essa, a chegar mais a Deus, cheguemos mais a Deus, como diz Oséias 3,6. Então aqui vocês já estão vendo que coisa linda, como Deus faz as coisas tão lindas, né? O homem vem com suas maldades, cai daqui, cai da lado, Deus vem, levanta, torna a cair, Deus levanta, e no final o plano de Deus não fica frustrado. Aqui nós vemos que Jacó, ele se tornou famoso, que Jacó agora já é Israel, né? Por causa de quem? Do seu filho, que seria o primogênito, mas não foi porque ele teve duas mulheres, mas Deus veio a si mesmo e exaltou aquele que era o plano de Deus. Deus tem planos e você pode fazer 1000 coisas para atrapalhar o plano, mas Ele não vai deixar os planos dele frustrados. E aqui nós encerramos o capítulo 49, que ontem eu não dei para fazer não completei, como nenhum dos capítulos eu tenho completado, mas esse eu fiz questão, porque já estamos terminando o Gênesis, fiz questão de dar uma revisada, e agora nós entramos no capítulo 50, que é o último capítulo, e nós vemos que recorda-se aqui a morte de Jacó e de José, né? Nesse versículo primeiro, nós vemos que eles morreram, mas não tiveram fé. Eles morreram conscientes de que a terra prometida seria entregue a seus descendentes. Tanto é que eles pediram para os ossos, no caso de Jacó, pediu para ser sepultado lá em Canaã. E aí os egípcios são peritos em embalsamar. É só o que eles sabem fazer é isso, né? O Egito simboliza o mundo só sabe produzir múmias. E o Egito também produzia múmias muito bem. Então, em termos de embalsamar os corpos, eles eram peritos. E aí, embalsamam o corpo de Jacó e foi para Canaã e foi sepultado lá. No caso de José, já foi diferente. José pediu para ir junto com eles. José, a fé ainda foi mais longe. Quer dizer, quando vocês saírem daqui, quer dizer, ele tinha certeza que a promessa de Deus, que depois de 400 anos eles iriam sair dali, ele deixa o corpo dele ali, mas os ossos dele, ele diz que quando saíssem dali, que levassem com eles os ossos dele para ser colocado lá em Canaã. Então foi somente fé, queridos. Eles começaram mal, deram muito trabalho para Deus, mas finalizaram do jeito de Paulo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então, nós somos privilegiados em ter esse documento em nossas mãos. Esse livro de Gênesis, do primeiro capítulo até o capítulo 50, que é o que nós estamos entrando agora, é somente ensinos tremendo para nossas vidas, é a base de tudo, é o fundamento, foi fundamento para os israelitas, é fundamento para nós. Então, não deixemos de maneira nenhuma de ter assim, como aquela cartilha, que você deixa aquele como fosse aquele livrinho de cabeceira, que toda vez você pode ler vários textos da Bíblia, vários livros da Bíblia, mas volte sempre para Gênesis. É o fundamento, é a maneira de você entender a Bíblia melhor. Então, é um alicerce, na verdade. Então, você lê a Bíblia toda, porque toda era a palavra de Deus, mas dá sempre a meia volta lá em Gênesis, para recordar essas coisas, ter resposta para tudo. Aqui nós temos resposta para tudo. E aqui nós estamos vendo os egípcios, eles eram mesmo habilidosos em embalsamar corpo, eles fazem isso, e vai
é o que eles mais produzem, é isso, e aí tivemos José e Jacó beneficiados por essa obra de embalsamar. Mas o que nós sabemos que eles estavam mais preocupados, José e Jacó, não era porque o corpo ia ter esse privilégio, mas porque o espírito deles estava indo para ficar com Deus. E eles saíram da terra aguardando a promessa para os seus descendentes, sabendo que os seus descendentes estariam tendo o cumprimento da promessa de Deus. Aí nós vemos que o Jacó teve um cortejo muito, de muito êxito, né? O importante não é porque foi o enterro assim tão famoso. Afinal de contas, ele era o pai do dono do governador do Egito. Então foi aquele funeral famoso que chamou a atenção de toda a terra. Mas o mais importante é os cuidados que Deus teve com ele em vida, né? Que é isso que nós queremos mais em nossas vidas, é isso. O importante é que José, o seu filho, esteve cuidando dele em vida, teve um final de vida maravilhoso, foi recebido no Egito com todas as regalias, abençoado. Enquanto estava em Canaã também ele esteve muito bem, cuidado por Deus. Isso que é o mais importante. Mas sabe por que da preocupação de ter o enterro maravilhoso assim? É porque eles acreditavam que o corpo era importante para Deus, não é templo do Espírito Santo. É por isso que no funeral reúne-se todos aqueles que nunca mais se viram, né? Gente que não se vê em nada, se afastam das pessoas, ficam distantes, não ligam, ou porque não podem, mas é porque não ligam mesmo, porque no dia do enterro a gente parece. Ainda bem que no dia do enterro a pessoa vai ver, reúne todos, né? Você já viu que pessoas, famílias que ficam distantes da outra, um num canto do outro muito distante, não se preocupam nem de dar um telefonema, mas na hora da morte a família se reúne. Não seria melhor que se reunisse sempre? Não faz um sacrifício para se reunir no dia da morte? Porque não se reúne sempre? É mais uma das fraquezas do ser humano, não é? O que mais importa para uma pessoa, na sua velhice, seja a idade que for, é ser amado, visitado. Quem ama, visita, quem ama, está junto. Mas, infelizmente, as pessoas são assim. Do mesmo jeito aqui, como aconteceu com Jacó, o enterro famoso, reuniu todos, né? Mas só que, graças a Deus, Jacó tinha também assistência durante o período de vida que Deus deu para ele, uma vida de qualidade, principalmente dando uma prosperidade tal que chamou a atenção de toda a terra. Então, queridos, é assim que finaliza o livro de Gênesis, capítulo 50. Vimos que o verdadeiro perdão existiu, teve um verdadeiro perdão, os irmãos de José ficaram amedrontados, depois que viu que o pai tinha morrido, que Jacó tinha sido sepultado, eles começaram a ficar assim, a consciência, né? Eles ainda estavam, já tinham sido perdoados, mas ainda não, eles não estavam se sentindo ainda perdoados. Eles sabiam que o mal que eles fizeram foi muito grande. Então eles estavam amedrontados com a morte do pai. E aí começa a procurar ver se José realmente perdoou a eles, se eles foram perdoados. Queriam ter essa certeza, ainda não estava. Depois da morte, eles voltaram a ter aquele temor. Porque sempre eles respeitavam o pai. Não lembra que quando Esaú e Jacó estiveram com rixa, que Esaú disse que quando o pai morresse que ele mataria, que a mãe foi forçada a enviá-lo para Padã Arã por causa disso, porque o Esaú jurou que assim que o pai morresse que ele mataria, quer dizer, pelo menos vejam a honra que eles estavam dando aos pais, quer dizer que até para fazer uma maldade tinha que esperar o pai morrer para poder não desonrar o pai. É certo que não deveria fazer nem com o pai vivo nem com o pai morto, mas pelo menos isso eles temiam. E agora aconteceu o mesmo com eles em relação a Jacó, a morte de Jacó. Eles viram que o pai morreu e ficou pensando, agora José vai se vingar da gente. Ele estava ali todo daquele jeito por causa do nosso pai que estava vivo. Mas não era isso. José provou que seu perdão foi verdadeiro, independente do pai dele estar vivo ou não. Nós vemos o exemplo desse perdão que foi verdadeiro, porque José perdoou de uma maneira maravilhosa os seus irmãos. Ele era
bem maduro, estava bem maduro, estava bem consciente da presença de Deus na vida dele. Ele não retrocedeu, ele entendeu do jeito que nós entendemos hoje em Romanos 8, 28. Ele também entendeu pelo Espírito Santo que estava presente na vida dele, que mesmo essa palavra não estava escrita, não havia ainda no Novo Testamento, mas o Espírito Santo sempre existiu. E ele colocou no coração de José que todas as coisas contribuíam para o bem dele, daqueles que amam a Deus. José entendeu isso e o perdão foi de verdade. Os irmãos estavam amedrontados em vão, porque José realmente perdoou. Nós vemos que José abençoou, não só perdoou, como abençoou. Outra palavra que está no Novo Testamento, Mateus 5, 43 a 44, que nós não somente devemos perdoar os nossos inimigos, mas abençoar, e foi isso que José fez. Mesmo não tendo ainda Mateus para ler, não é? Mas tinha o Espírito Santo para conduzi-lo nessa palavra. Ele perdoou de verdade, porque ele abençoou ainda. O perdão é para a gente amar o inimigo e fazer o bem para o inimigo. É assim, perdoar. E assim foi desse jeito José. Não é em vão que o Senhor nos traz esse conhecimento, esse aprendizado através da vida de José. Porque realmente nós temos um exemplo, um referencial de verdadeiro perdão. Quando nós vimos aqueles questionamentos, aquelas coisas de José, mandando eles voltarem, deixando o irmão preso, mandando buscar o menor, a gente pensa que José está se vingando, mas a prova que José não estava tendo vingança, ele estava tendo a prudência, ele queria ver como é que estava o caráter dos irmãos, para poder dar o abraço confiante, saber que podia abraçar alguém que já era uma nova criatura, que já eram transformados. Então era isso que ele estava fazendo. Vocês que me acompanharam viram que houve um teste. Houve 2 testes perigosos, testes rigorosos que José fez com os irmãos, mas a prova de que ele realmente tinha perdoado, que tudo aquilo era teste, agora no final. Porque agora o pai morreu, ele podia mudar a palavra, mas não mudou. Os irmãos estavam terminando, mas não mudou. E ao contrário, abençoou e conservou as bênçãos que ele tinha dado com o pai em vida, que era estar no melhor lugar do Egito, Gósen, era o lugar melhor, mais sofisticado em relação à prosperidade, o solo fértil, bom para a criação do gado. Então ele ficou realmente, eles ficaram abençoados. José não tirou nada disso. Aqui é a prova de que José realmente era esse homem de Deus que merece ser citado para a glória do Senhor, porque foi tudo Deus que fez na vida dele, mas realmente é um referencial. Ele, nos versículos 24 e 25 desse capítulo 50, nós vemos a cena tocante. É os versículos 24 e 25, que são as 4 gerações morrerem sem ver a promessa. Isso é tocante e é chocante. Tudo muito lindo, o trabalhar de Deus. 4 gerações, a promessa lá em Abraão, em Gênesis 12, o Senhor chama, o Senhor promete, e o povo retardando, vocês são testemunha nesses capítulos todos que nós lemos, quanto Deus trabalhou na vida desses patriarcas. Então, esse atraso da promessa não tem nada a ver com Deus. Somos nós que retardamos. Deus tem um propósito, ele tem um plano A, nós vamos para o plano B, aí Deus traz de volta, nós tornamos sair, vai para o plano C, já vai mais distante ainda, Deus torna a trazer. E essa luta que nós temos aqui, desde o capítulo 12 até esse capítulo 50, foi essa luta que nós vimos. Não tem nada a ver com Deus, ele não atrasou nada, ele chega no tempo certo. Nós é que tentamos frustrar e atrasar e frustrar os planos de Deus com os nossos comportamentos independentes dele, querendo fazer as coisas do jeito da gente. Todo o nosso mal é esse, fazer as coisas sem a direção do Espírito. É tão sério que Jesus veio, deu a sua vida e agora colocou Espírito em nós. Lembre-se que esses patriarcas, eles tinham o Espírito dirigindo por fora, ouviam a voz por fora, que acompanhava. Mas nós
Somos privilegiados que Jesus Cristo veio, deu a sua vida e com esse sacrifício que ele fez, nós temos o direito de ter o seu Espírito dentro de nós. Então, que nós sejamos assim, que nós avancemos, né? Sejamos assim mais um pouquinho do que José, mais um pouquinho do que Jacó. Eles tiveram só um finalzinho maravilhoso, mas foi muita luta para Deus. Vamos diminuir os trabalhos para o Senhor. Vamos dar menos trabalhos a Deus, afinal de contas, o que nós recebemos foi a graça numa abundância maior. A graça de Deus vem desde o Éden, quando o Senhor fez a promessa em Gênesis 3,15. Já apresentou a graça dele aí. Mas nós agora temos uma superabundância de graça. O seu filho, como ele prometeu lá em Gênesis 3,15, veio, deu a vida por nós. E nós vamos olhar se a trabalheira do Senhor, desde Noé, depois vem os semitas, o que vem descendente de Sem, aí vem Abraão, aquela história toda que nós já passamos, e nós vemos as trabalheiras e vamos ficar assim conformados em dizer, José pecou tanto, José não, o referencial de pecado foi Jacó, Abraão, Isaac. Aí você diz, olha aí os patriarcas, Jacó, Isaac, Abraão, todos eles tiveram suas dificuldades, no final eles se consertaram e deu tudo certo. É esse o propósito que Deus tem para nós? Depois do que Jesus já fez? Eu tenho vergonha de chegar a esse ponto que eu já cheguei, de olhar meu coração e ver tanta coisa ruim. Não tem motivo para isso. O Espírito Santo veio para transformar meu coração de carne, de pedra, em coração de carne. A promessa desse Espírito para amaciar o coração, para triturar o coração, tornar o coração de carne, foi lá ainda na antiga aliança. Os profetas falando que viria esse Espírito de Deus para habitar em nós e que nosso coração de pedra se tornaria em coração de carne. Então hoje, quando eu olho para o meu coração, que eu vejo que chegou um estado naquele, quando eu olhei, hoje já estou melhor, graças a Deus. Mas, há dias atrás, quando eu estava nessa parada, desse período de quarentena, dando mais tempo para Deus e pedir a Ele para dar uma olhadinha no meu coração, para me dizer, porque Ele já sabe, né? Aí, meu Deus, que vergonha, é para mim chegar a esse ponto, desde os 7 anos de idade, conhecendo a Bíblia. Conheci a Bíblia com 7 anos de idade, aceitei na hora. Só foi o homem falar do plano de Deus para a minha vida. Imediatamente eu disse, eu quero Jesus. Mas fiquei do mesmo jeito deles, desses patriarcas, dando trabalho para Deus. E estou ainda dando trabalho para Deus. Mas eu quero dizer que aquelas coisas que eu detectei, que o Senhor me mostrou, em nome de Jesus, eu não vou mais buscar. Jesus já levou a ira, já levou a prepotência, a vaidade, a arrogância, todas essas coisas ruins. Jesus já levou na cruz, eu fui lá buscar, achando bonitinho que Deus fez assim com Isaac, Deus fez assim com Jacó, Deus fez assim com Abraão, fez assim, então Ele também vai fazer comigo. Em nome de Jesus, vamos abrir a nossa visão. Deus deixou exemplo para nós sermos diferentes, para nós não fazermos as mesmas coisas que eles fizeram. Certo que se fizer, tem o perdão, mas é melhor ficar fazendo para entristecer o coração de Deus, como o meu coração estava entristecendo o coração do meu Senhor. Não é para continuar fazendo como fez Abraão, como fez Isaac, Jacó. É para nós estarmos na nova dimensão. Afinal de contas, o privilégio nosso é maior. O Espírito de Deus habita dentro de nós. Na hora que eu entro com arrogância lá no templo, Ele está indo ali comigo triste. É isso que é o projeto de Deus, a gente viver entristecendo o Espírito Santo. Quando eu entro ali no templo, com toda aquela arrogância, é isso que é o plano de Deus para a minha vida? Ou é o plano do Senhor, que eu entre no templo consciente que eu vou carregando um Deus vivo e ali, depois de dobrar os meus joelhos e
Agradecer a Ele pelo privilégio de entrar na casa onde Ele deixou para nós nos reunirmos com os nossos irmãos. Depois disso, procurar ver o que está perto de mim, abraçar. E se não tem ninguém perto, na hora da saída do culto, ter o prazer de abraçar o máximo de irmãos, sem ter aquela pressa, que não sei para onde ele corre tanto. Está correndo tanto para um nada, porque a vida é tão curta. 120 anos não é nada diante da eternidade. A gente corre tanto para poder apressar mais a quantidade, apressar o diminuir dos anos, não é? Porque Deus está fazendo de tudo para prolongar. Ele diz na sua palavra: dar-te-ei abundância de dias e te mostrarei a minha salvação. Ele faz de tudo para prolongar e nós fazemos tudo para diminuir. É a pressa de ir para a eternidade? Ou é a ganância, a correria de vida para ter coisas que Deus não mandou você ter? Deixa que Ele vai te dar o que Ele quer te dar. Tenho certeza que Ele não vai deixar você sem faltar nada do que você precisa. Deixa que Ele escolha, que Ele faça. Não viva nessa correria, não. Já chega no culto já olhando, vocês, já olhando o relógio para ver que hora que vai terminar. Então Deus não quer que seja se repetindo os pecados de Jacó, nem de Isaac e nem de Abraão. Não quer, não é isso o plano dele. Quando Ele deu o seu próprio filho, é querendo que nós estejamos sendo santos como Ele é santo. A exigência dele de santidade foi desde o princípio, mas nenhum homem alcançou porque não tinha o Espírito Santo dentro. Mas agora, a igreja tendo o privilégio de ter o Espírito Santo nela, e eu continuar desse jeito, Deus ficou muito triste comigo. O Espírito Santo estava muito triste. E eu tive que chorar junto com ele. Porque o verdadeiro arrependimento requer dor. Eu senti o Espírito de Deus triste comigo. E eu chorei junto com ele. Senhor, eu não quero te ver triste. Eu senti a dor no meu coração. Eu não quero te ver triste, Senhor. Eu não quero ser um Jacó. Eu não quero ser um Isaac. Eu não quero ser um Abraão. Eu quero ser alguém que está cheio do Espírito Santo, que tem o Espírito Santo dentro, que faz diferença. Os teus patriarcas, eles foram abençoados, mas o Senhor estava por fora. Mas nós temos o Senhor dentro. Que vergonha, meu Deus. O meu coração está desse jeito, sem dar assistência, sem ser maleável para a direção do Espírito Santo. Tenho certeza que quando somos maleáveis à direção do Espírito Santo, nós entramos no templo, seja de salto ou seja de chinelo, sabendo onde é que estamos pisando. Porque a avaliação não depende do chinelo para dizer que é humilde, nem dizer que porque está de salto está sendo arrogante. É o que está no coração da gente. A gente entra, às vezes, de chinelo, mas com tanta arrogância que é pior que nem podemos imaginar como definir isso. E, às vezes, alguém entra de salto tão humilde que é uma coisa mais linda. Então, o que fez diferença na minha vida não foi entrar de salto. O que fez diferença na minha vida é o coração. O coração é que faz a diferença. Eu posso entrar 1000 vezes de salto, mas posso enxergar meu irmão com amor, posso abraçar meu irmão com amor, posso estar amando meu irmão, aproveitando a oportunidade na saída do templo, ver meu irmão está precisando de alguma coisa. O que eu posso fazer por você? Mesmo de salto. O Senhor nos dá prosperidade para a gente abençoar os nossos irmãos. É para isso que vem a prosperidade. Não é para a gente botar tudo do melhor em cima de nós e indiferente ao que está como está o nosso irmão. É para ser próspero mesmo. Não Deus chama os seus filhos para prosperar. É tão boa a prosperidade que Ele promete em vários versículos da Bíblia a prosperidade. Mas prosperidade para quê? Para que eu entre no templo como uma múmia. Lá se vai a múmia e chega lá na frente. Se for abraçar o irmão, se for a hora de abraçar o irmão, não dá um passo à frente. Bem, a gente vai de salto, tira o salto e vai correndo atrás dos irmãos. Depois a gente põe o salto novamente. No meu caso, que sou idosa,
Então eu vou com meu salto, não tem nada de errado, eu ir bonita, arrumadinha, toda em ordem, né? Uma velhinha bem arrumadinha. É tão lindo assim arrumadinha, né? Sentindo a presença de Deus. Na hora de abraçar, tira o sapatinho para não cair e corre atrás de um e corre atrás de outro e abraça um e abraça outro. Que coisa linda, não é? Então, queridos, nós não somos mais convidados a ser Jacó, ser José, ser Abraão. Não, nós somos convidados a olhar para dentro de nós e ver que a justiça do Senhor Jesus Cristo está em nossas vidas e vivermos essa justiça. E não tem justiça maior do que essa, amar os nossos irmãos. No amor está a justiça. O verdadeiro amor lança fora o medo. Então, em nome de Jesus, esses 50 capítulos de Gênesis nos mostrou referenciais. Mas esses referenciais não quer dizer que eu vou cometer os erros dele. É para cometer as coisas que ele fizeram de boa. E as coisas que foram erro, nós sabemos que hoje o Espírito Santo está aqui para nos ajudar a não fazer as mesmas coisas que eles fizeram. Não é para repetir erro e dizer assim, mas Deus perdoou Abraão. Não é para repetir erro e dizer, mas Deus perdoou Isaac. Não é para repetir erro e dizer, mas Deus perdoou Jacó. Olha o final como foi. Tudo muito lindo. Deus não deixou os seus planos ser frustrados. Mas não se esqueça que é quem mais é dado, mais se cobra. Essa é a geração da maior cobrança do nosso Deus. Jesus já veio. A graça nos deixa com mais responsabilidade. Tem que ser melhor. Nós temos que sermos melhores. Porque a graça quer dizer que você ficou em condição, Deus lhe deu a condição de ter o Deus vivo dentro. Olha que coisa linda é a graça. A graça é isso, o Espírito Santo dentro de nós. Quem somos nós para ter o Santo Espírito dentro? Que graça é essa? Superabundou, mas também a cobrança é maior. Veja o que Jesus disse. Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de maneira nenhuma entrarei no reino dos céus. Então essa justiça de Jesus que está em nós tem que ser vista. Então, queridos, 50 capítulos que vão ser repassados, eu acredito. Eu creio que vocês não vão ficar por aí. Nós estamos entrando em Êxodo, mas vamos entrar em Êxodo no horário de meio-dia no Face. À noite, aqui às 18 horas no Instagram, já será o capítulo 2 de Êxodo, se Deus permitir. E vocês não parem nem regridam, vocês leem Êxodo e volta lá em Gênesis. Lê Êxodo e volta lá em Gênesis. Vai assim, cada livro for lendo, vai revendo Gênesis. Você vê que cada vez que eu estou em um assunto aqui, lá adiante, no capítulo esse e aquele, eu já lembro de uma coisa que aconteceu lá no início de Gênesis. Que são respostas. O livro de Gênesis traz resposta para tudo que a gente precisa na Bíblia. Afinal de contas, é o livro dos princípios, é onde Deus se revela para nós. Se revelou para o povo dele, Israel, e está se revelando para a igreja. Então, que sejamos bem sinceros com o nosso Deus, bem fiéis ao nosso Deus. Estejam orando por mim, porque eu não quero mais ficar tão envergonhada como já fiquei. Muito envergonhada do meu coração. Eu quero poder dar alegria para o meu Senhor. Eu quero que o Espírito Santo se alegre comigo, porque eu vi realmente que ele estava triste. Ele não se afasta, que fidelidade. Ele não se afasta, isso que é lindo demais. Ele é ali triste, só esperando que eu me convencesse de que realmente eu não sou nada. Agora ele está alegre, já reconheci que não sou nada. Eu preciso de ser sustentada por orações para que eu mantenha essa confiança de que o Espírito de Deus é que é o tudo e eu não sou nada. E quando a gente pensa assim, quando a gente entende assim, a gente deixa que ele dirija. Porque o problema todo é esse, a gente acha que é alguma coisa e tomamos decisões por nós mesmos. Então, quando eu sei que eu não sou nada, que eu não posso dar um passo sem ele, então aí vem a dependência dele, aí eu digo, Senhor, como é que eu devo ir hoje para o templo? O que é que o Senhor deseja para mim?
Senhor, eu tenho uma reunião hoje com meus líderes. Como é que o Senhor quer essa reunião? Ele vai dizendo. Porque se for do meu querer, o que é que eu vou? Eu vou ao templo hoje, sabe como é que era meu querer? Aquele vestido, Senhor. Ah, meu Deus, aquele vestido tão lindo hoje, eu vou aquele vestido, aquele sapato. Mas se é do querer de Deus, se é a direção do Espírito, ele vai dizer a roupa. Ele vai dizer o sapato. Ele vai dizer os primeiros irmãos que você vai abraçar depois de buscar a face dele lá de joelho, sentado em pé. Tudo ele vai dirigir. Olha, eu quero que você fale hoje com a irmã tal. Eu quero que você vá primeiro para ela, porque ela está necessitando de um abraço seu urgente. Ele vai revelando tudo e não vai sair ninguém sem sentir o que Deus está fazendo na sua vida. Todos vão sair alegres porque Deus quer te usar para alguém. É por isso que se reúnem. É por isso que o Senhor diz em Hebreus 10, 25, para não faltar aos cultos. Porque em cada culto, meus queridos, tem alguém precisando de você lá. E tem você também precisando de receber o maná que Deus tem para te entregar através do seu profeta. Aquele que Deus colocou naquele dia para trazer a palavra para seu coração. Por isso que não devemos faltar. Se programe, vamos nos programar. Bem, quinta-feira tem culto tal hora, Senhor. Aí agilize tudo, faça tudo, não faça planos para a hora do culto, nem faça coisa para ficar cansado para não poder ir ao culto. Aí eu estou tão cansado. E que mandou você ficar cansado? Porque você não se programou para a prioridade de Deus. Se você sabe que tem um culto na quinta-feira, você se programa para aquele culto. Então as demais coisas são acrescentadas. Se der, deu. Se não der, mas a sua prioridade é ouvir o seu profeta. Que cada culto tem alguém que vai falar e esse vai ser o seu profeta que Deus colocou, seja seu apóstolo, seu pastor, seu missionário, seu bispo. Foi o profeta que Deus colocou para falar. Então se programe. Deus está me mostrando também isso. É somente que eu vá porque eu vou pregar? Ou eu ir para ouvir Deus falar através de outros também? Tudo isso é coisas da nossa cabeça, não é o Espírito Santo nos dirigindo. Não, hoje eu vou, Deus sabe que hoje eu preciso ir, que eu vou dar a palavra hoje, né? Aí os outros dias tem profeta tal, profeta esse, profeta aquele, eu nem estou aí. Porque só eu sou a pessoa que tem que ser ouvida. Mas eu vi para quê? Eu já tenho Deus. Deus já fala comigo. Mas Deus nos ensinou a sermos dependentes um do outro, a reconhecermos o outro como maior do que nós. Esse é o ensino do Senhor. Então eu preciso de alegrar o Espírito Santo. Ele já está melhor, não está tão triste assim não, mas ele vai se alegrar mais. Eu preciso alegrar mais. Eu não merecia, ninguém merece essa graça de ter o Espírito Santo dentro para a gente viver entristecendo ele. Então eu quero, em nome de Jesus, alegrar o Espírito Santo a cada dia e eu espero contar com as orações de vocês e que nós estejamos seguindo agora o livro de Êxodo com mais aprendizado, com mais conhecimento de Deus, a partir do meio-dia no Face, à noite novamente aqui no Instagram, e o Senhor vai ficar bem conhecido de nós, porque a proposta de Deus é essa, Oséias 3:6, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Só me resta dizer que eu amo vocês e quero que vocês recebam esse beijo no coração.